Graça e paz a todos que acessam o meu canal nesse momento do YouTube, todos que estão acessando o meu site, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Eu sou o pastor Mauro Alves. Estamos chegando aqui para trazer mais um pouquinho de subsídios para a lição número 4 da EBD, a função social dos sacerdotes. Você pode acessar o meu canal no YouTube, ou então www.admapologético.com.br. Você acessa lá a página da EBD, da Escola Dominical, e tem lá os subsídios para cada lição. A lição 4, a função social dos sacerdotes, eu quero ler o texto áureo. E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas 5,14. O texto áureo está citando aqui uma passagem onde Jesus cura um leproso e ordena que ele procure o sacerdote para que o sacerdote pudesse verificar se realmente ele estivesse limpo, haja visto o sacerdote ser aquele que tinha as prerrogativas para poder fazer essa avaliação. Então essa lição vai tratar sobre isso. Ela tem 3 objetivos específicos: apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, explicar a função sanitarista do sacerdote e elencar as funções jurídicas do sacerdote. Observem que ele tinha diversas funções, né? Ele era multiforme no seu trabalho. Ele trabalhava em questões clínicas, avaliando, né? Como se fosse um médico. Também funções sanitárias, ou seja, de questões de higiene pessoal e assim por diante, saneamento básico. Tudo isso ficava em cargo do sacerdote avaliar, né? E ditar as diretrizes. E também questões jurídicas, que eles também julgavam, né, as causas do povo. Interessante esse texto que é colocado aqui como base, esse texto aqui que para a gente usar como prefácio, que é o texto áureo. Ele nos traz aqui uma passagem muito interessante, que Jesus cura o leproso e ordena que ele vá ao sacerdote. E ele diz assim: e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. O que é que Moisés ordenou para a purificação? Essa passagem, ela está mencionando, ela está fazendo um paralelo aqui, é uma equação de Levítico 14, porque a Bíblia nos mostra no texto de Levítico 14 que quando alguém, isso aqui é a lei do leproso, né? No dia da purificação, ou seja, se ele fosse mesmo purificado, ele seria levado ao sacerdote e o sacerdote levaria ele fora do arraial e o examinaria, fazia um exame clínico nele, né? Para ver se realmente a lepra dele estava curada. Haja vista, nesse tempo aqui não existia cura, somente a pessoa era curada se acontecesse um milagre, porque a lepra, hoje chamada de hanseníase, ela ainda é uma doença grave, mas hoje não precisa mais isolar a pessoa porque já tem tratamento, não obstante o tratamento seja longo, né? Período no mínimo de 6 meses, sem interrupção, mas não é necessário mais que a pessoa ela fique isolada, porque o remédio ele consegue controlar bem essa situação. Mas também, na situação aqui do leproso, nos tempos bíblicos, o sacerdote ele ordenava também para que se trouxesse 2 aves vivas, né, e limpas. Aí ele pegava um pau de cedro, um estofo carmesim, né, que era um pano cor de sangue carmesim, e um isopo. O isopo era uma planta esponjosa, que parecia uma esponja. E aí, o que o sacerdote fazia? Ele mandava, né, que fosse imolado uma ave num vaso de barro, e isso era feito sobre águas correntes. Uma das aves era imolada, né? E depois, o que ele fazia? Ele pegava a ave que ficava viva, né, o pau de cedro e o estofo carmesim, e ali ele molhava
o hisopo, que era aquela esponja, aquela planta esponjosa, no sangue da ave que tinha sido imolada, sobre as águas correntes, né? E sobre aquele que ele havia de purificar, que era aquele que estava cometido de lepra. Aí ele aspergia 7 vezes, e então declarava aquela pessoa limpa e soltava aquela ave que havia ficado limpa para o campo. Ok? Então, depois, aquele que deveria ser purificado, ele tinha que lavar suas vestes, ele também rapava todo o seu pelo, né? Ia banhar-se com água, e assim depois ele poderia entrar no arraial depois de 7 dias. Ele ficaria também fora da sua tenda por esse período. Esse era o procedimento que era feito com toda a inspeção e ordenação do sacerdote. Então o sacerdote ele tinha muitas funções, ele também cuidava, a palavra sacerdote no hebraico é koanim, koanim. Ele também tinha funções, por exemplo, funções sanitaristas, como eu disse, né, que eram funções de observar como que as casas eram, se as casas estavam tomadas de lepra, ele observava, como um médico sanitarista faz nos dias odiernos, claro que não tinha as mesmas ferramentas que nós temos no campo da medicina sanitarista hoje, mas ele também tinha essa função de preservar a saúde, né, dos hebreus e observar se havia lepra nas casas. Lepra nas vestes, ele inspecionava as vestes também. E depois ele tinha funções jurídicas. O que essas funções jurídicas? Ele atuava também como um juiz para julgar as causas, né? Proteção da família, proteção da propriedade privada, proteção da vida. Tudo isso era observado pelo sacerdote. O sacerdote era multifuncional. E se a gente fizer uma aplicação muito prática para os dias de hoje, embora a Bíblia nos assevere no Novo Testamento que todo crente, todo salvo, ele é rei e sacerdote, mas se a gente fizer uma aplicação para o ministério pastoral hoje, nós vemos que o pastor também hoje ele ainda é multiforme, né? Ele tem inúmeras funções. O pastor, ele às vezes levanta muito cedo e dorme muito tarde, porque ele tem funções, ele precisa ser um psicólogo, às vezes ele precisa ser médico, às vezes ele precisa ser um pai, às vezes ele precisa admoestar com um pouco mais de ênfase, né? Ser um pouco mais firme. Inúmeras funções que o pastor precisa fazer. Precisa ser um administrador financeiro, né? Precisa ser alguém que saiba ensinar as escrituras sagradas, precisa ser alguém que tenha uma oratória considerável. Quando a gente vai para Efésios 4:11, que a Bíblia fala dos 5 dons ministeriais, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Os 4 ministérios anteriores, eles têm uma vírgula que separa. Mas quando chega pastores e doutores, está intrínseco, não há separação. Porque o pastor, às vezes ele nem é um grande orador, um grande pregador, mas é necessário, é imprescindível que ele saiba ensinar aqueles que o ouvem e aqueles que estão sob sua responsabilidade pastoral. O ministério do ensino, ele está intrinsecamente ligado com o ministério pastoral. Que nós possamos guardar esses subsídios, né, aplicar na sala de aula para você, professor de escola dominical, e que o Senhor lhes dê uma ótima lição nesse domingo e que nós possamos utilizar todos esses ensinos para que nós possamos promover a expansão do reino de Deus. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.